bom, vamos lá. Bom, vou compartilhar minha tela aqui então. Todos vendo a minha tela aí? Estão me ouvindo bem? Sim, Otávio. Sim, tá ok. Tá bom. Bom, pessoal, então, bom dia, né? Hoje o tema é qual é a melhor prática, né? Ou qual é o melhor procedimento para você promover um terminal que hoje o cliente possui lá como terminal de lançamento, né? Exclusivamente de lançamento, para habilitar ele para fazer a impressão de um cupom fiscal também no recebimento ou pagamento da venda, tá bom? Então, eu tenho aqui um celular, tá? Ele está hoje habilitado para fazer a emissão do cupom fiscal, tá? E eu vou convertê-lo para gerencial. E depois eu vou convertê-lo novamente para fiscal, tá bom? Então, assim, vou passar todos os parâmetros ou qual é a melhor prática de se fazer a conversão ou habilitar um terminal gerencial para fiscal e de fiscal para gerencial para lançamento, tá bom? Bom, então vamos iniciar aqui. Esse terminal ele está vinculado a um ambiente meu de retaguarda, ok? Então, só para a gente poder validar, ele é um dos terminais que eu tenho aqui vinculado a um grupo econômico aqui, que ele está habilitado para emissão de NFCE, que na realidade é esse terminal aqui, com série 65, e está habilitado aqui a emissão da NFCE aqui, ó. Perfeito? Então, também tem acesso à retaguarda dele, ok? Com as notas fiscais aqui emitidas normalmente, então ele está emitindo normalmente uma nota fiscal. Vamos lá no terminal, vamos validar isso, né? Vou lá escolher aqui um Minerva e um Nespresso aqui. Vou pagar em dinheiro, pagar, ele vai fazer a emissão do cupom fiscal aqui. Eu tenho uma impressora vinculada aqui, ele já fez a impressão do cupom fiscal das expedições. Vamos aqui no painel. Então a gente vai verificar aqui que ele tem as notas fiscais emitidas, tá bom? E autorizada normalmente aqui. Então, o que que eu faço primeiro? Ah, pô, esse terminal aqui eu quero desvincular ele para emissão de cupom fiscal, porque eu vou deixar com o garçom somente para poder fazer lançamentos ou pedidos de mesa. E o fechamento ou a emissão do cupom fiscal vai ser feito no caixa, por exemplo. Então, eu volto, certo? Qual que é a minha primeira ação a ser feita? Junto ao terminal, tá? Eu preciso fazer um saneamento no terminal. O que que é isso? É verificar se todas as vendas que ele tem estão sincronizadas com o site. Então, a primeira ação é o quê? Vamos ali em relatórios, entro aqui em status de sincronização web e vou verificar ali desde dos últimos, o ideal é pegar os últimos 30 dias, tá, gente? Vamos pegar aqui desde o dia primeiro, que esse terminal, e vou mostrar todas as vendas ali. Pô, legal, todas as vendas, se tiver com OK ali na frente, significa que esta venda está no meu site, no Cloud, e também está na Migrate. Perfeito? E ali tem uma que está com um xizinho. Pô, legal. Então eu clico em sincronizar e posso marcar aqui apenas os não enviados, que ele vai forçar o processo. Ó, aquela venda já foi sincronizada. Então eu não vou ter mais nenhuma com erro aqui, ó. Tá bom? Se tiver com erro, também posso fazer o filtro aqui dentro do período e selecionar. O ideal é que você selecione pelo menos 30 dias, tá, gente? Para verificar se não tem realmente nenhuma venda ali que está comprometida, tá bom? Fez isso, todas as vendas estão sincronizadas, eu posso voltar ali para configurações, por
uma questão de princípio, né, a gente faz um backup do terminal. Caso tenha necessidade de algum dia pegar alguma informação, essa informação vai estar lá no cloud, vai ter aqui um backup também no PDV, enfim, tá bom? O No Acácio, PDV, desculpa oi, interromper, mas e uma venda daquela não sincronizou, ela não sobe, ela está em contingência, enquanto isso eu não desligo. Chamo o suporte, não desativo esse terminal. o ideal é que você venha, verifique se tiver alguma pendência ali. Pô, tem uma que não está sincronizando. Você vem aqui no painel de vendas, certo? Verifica, pô, qual que é a venda que está aqui? Ele deve estar com status aqui não atualizado ou pendente ainda. Você pode clicar em cima da venda, vai em ações e tenta reimprimir aqui, ó. Imprime novamente. Por quê? Ele vai tentar refazer ou forçar o envio da nota novamente. Pessoal, agora é o seguinte, para isso a Cefaz precisa estar online. Se eu vier aqui, ó, aquela nota que eu emiti, vamos dar um refresh aqui, ó. Aquela nota que eu emiti, a última, vamos ver qual foi aqui, ó, de R$ 181, está aqui na minha tela, tá vendo? Ó, aqui no PDV. O ideal é que você valide na Migrate também se a nota foi autorizada, se está tudo certinho, e se as notas com a série do terminal que você está mexendo, tá ok, entendeu? Pô, o que que você faz? Pô, eu tenho 50 notas aqui. Você tem que ver qual que é a última, mais 50, vai dar 140, 342. Então tem que ter 342 aqui, ó, tá vendo? Se você pegar 342 menos 50, vai dar os 293 aqui, certo, gente? Então, é uma forma de você fazer uma verificação aqui para ver se tem algum pulo, se está tudo certo, autorizado. Você faz aqui uma análise, volta algumas páginas para trás, dá uma verificada de 1 ou 2 dias ou uma semana, verificar se está tudo ok. Se tiver aqui, ok. E a gente persiste, né? Caso tenha alguma venda que realmente está lá com erro, não sincronizou, ou se ela estiver rejeitada, você vai ter que entender qual é o problema. Vem na Migrate, detecta o problema, puta, é um NCM errado, é uma CFOP errada, é um tributo errado, é alguma informação que fiscal que dá nota que está incoerente, acerta isso no site, sincroniza a tabela, vai ali e reemite a nota. Ele vai autorizar, autorizando, aí sim você faz o processo. Então, gente, nós precisamos fazer esse saneamento, verificando que se todas as notas que estão no terminal estão autorizadas e estão na Migrate. Fazendo esse backup, a gente vai guardar um backup do banco de dados na nuvem, ok? E no PDV, após a gente fazer a formatação ou fazer lá a manutenção para ele vir a ser somente um terminal de lançamento, eu vou excluir esse backup do terminal. Então a gente vai ficar somente com o backup na nuvem, tá bom? Porém, somente do banco de dados, não dos XML. Os XMLs, eles têm que estar, certeza que tem que estar na Migrate, tá bom? Então é uma forma da gente poder validar aí o processo. Então, terminal é fiscal, eu validei lá nos relatórios se todos as vendas estão sincronizadas, está tudo com ok, se tem alguma com algum erro, tá? Se tem alguma com erro aqui no status de sincronização web, tá vendo? Ó, eu emiti uma aqui agora, vamos fazer o sincronismo dela. Ó, sincronizou, legal. Vou marcar, desmarcar aqui, posso escolher um outro período aqui, vou pegar de março aqui, de um mês para trás, e vai me listar tudo aqui, ó, tá vendo? E pronto. Não tem muita venda aqui que eu não uso muito esse terminal. Fechou? Legal. Ah, tinha uma venda ali com problema. Volto lá em vendas, painel, verifico qual que é a venda, reemito ela. Se tiver algum erro ainda persistente, ainda na Migrate, faço a validação, acerto o problema e reemito ela. Feito tudo isso, está tudo autorizado, bonitinho, sincronizado na Migrate, faço o backup e aí sim eu estou apto a converter o terminal, certo? Então, quais são os passos, pessoal? Entrar nos relatórios, verificar se não tem nenhuma venda pendente. Se tiver alguma com erro ou pendente, vamos lá em vendas,
painel, vamos fazer o processo de reemissão daquela venda. Se ainda persistir a rejeição, vamos ver qual é o motivo, fazer o tratamento no cloud de tributos, etc, etc, e aí sim fazer a reemissão do cupom, autorizou, beleza. Validamos isso lá na Migrate, se todas as vendas estão lá certinho, sem problema, se não tem mais nenhum pulo aí, alguma incoerência com referência à nota ao terminal, ou à série do terminal que eu estou olhando, beleza? Ok. Aí sim, podemos vir aqui no terminal e ele está pronto para fazer a, a troca de fiscal para um terminal de lançamento. Perfeito? Que é isso que eu vou fazer agora. Então vamos vir aqui no site. Esse aqui é o site, né? A gente vai validar aqui todas as notas que estão ali realmente subiram aqui para o meu. Só emiti umas 3 notas hoje, tá? Estão aqui. A última que eu emiti foi de 181. Tá aqui a venda. O Alisson, que telefone é esse aqui, 7051? Oi? Nossa. Pessoal, tem gente com o microfone aberto aí. Vou pedir para fechar, por favor. Então, tá aqui a nota. A 342 foi a última nota emitida, série 65. Então, vamos fechar aqui, boa. Tá bom? O que eu vou fazer agora, gente? Esse terminal, ele pode ser mudado de duas formas. Como é um tablet, tá? Eu consigo simplesmente vir aqui e apagar a tab dele e seguir o jogo. Se for maquininha, a gente tem que ir lá por aquele processo que a gente tem, né, no OIM. Vamos lá na central, né? Fazer a manutenção do terminal. E ali a gente faz o processo ali, coloca o MAC address do cliente ali e segue o jogo. Eu não vou fazer porque esse terminal não está vinculado a um ambiente meu aqui, tá bom? Mas essa aqui é uma das melhores possibilidades que você tem de fazer. Coloca o MAC address aqui, coloca para apagar a pasta tab e a pasta raiz, tá bom? Remover a licença não é o caso, porque senão eu vou tirar licenciamento daquele terminal e vou vincular um meu aqui, tá bom? Mas não é o caso, eu só quero simplesmente zerar o terminal. Coloco o MAC address aqui em cima e mando validar. Ele vai me gerar o token e eu vou digitar o token lá embaixo, certo? No terminal, aqui pela manutenção do terminal. Venho aqui e digito o token que foi gerado para mim lá na retaguarda. Fazendo isso, eu vou simplesmente excluir a pasta tab e todos os registros referentes ao gerencial ou à parte fiscal dessa máquina aqui. Perfeito? Então, essa é uma opção, tanto para maquininhas Smart POS que você não tem acesso às pastas, instalação dos equipamentos, tá bom? E também para os tablets. Se tiver no teu ambiente, esta é a melhor metodologia que tem para ser feito, ok? Vou fazer um pouco diferente, como é um tablet, eu vou mostrar aqui um outro procedimento, que a gente pode vir aqui e simplesmente excluir a pasta tab, tá bom? Então, vem aqui, seleciono a pasta tab. E aí, ó, aqui tem alguns arquivos XMLs que ficam na raiz. Posso excluir isso aqui? Posso. Só os XML, tá, gente? Tem esse GNE, persistência, aqui também são arquivos do sistema que ele utiliza, tal. Duff e tal. Então, vou excluir esses caras aqui também. Vem aqui e excluo o cara. Perfeito? Bom, dessa forma, se eu entrar no sistema, provavelmente ele vai entrar, vai me pedir um licenciamento para me licenciar novamente aqui. Então, vou dar um link concordo. Ok. Bom, já estou lá no ambiente. Eu vou fazer um baixa-tabelas aqui agora. Pessoal, esse terminal é,
eu não tenho nenhuma informação aqui, nenhum dado, tá? O que eu vou fazer? Detalhe, eu fiz o procedimento e apaguei a pasta tab. Qual seria a minha opção? Ou o passo a ser feito a seguir? É ir entrar na filial desse cara, ir lá em terminais, localizar ele aqui. Eu vou editar ele e vou dizer, olha, esse cara, ele não emite mais fiscal. E vou gravar aqui o equipamento. Fechou? Então eu deixei esse terminal gerencial aqui agora, somente para lançamento. Eu vou fazer a emissão do cupom fiscal lá no caixa, que aqui é um garçom que só vai lançar, ele não vai poder fazer o recebimento da venda. Fechou? Então, volto no terminal, faço lá um baixa tabela. Depois que você fez a alteração, um erro aqui, gente, peraí. Depois que você fez a alteração lá em cima, deixa eu ver meu Wi-Fi aqui, cocotou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um perfil de usuário que eu tenho aqui, gente, que eu acho que eu tô... Vou dar uma senha aqui, gente, que é... Deixa eu apagar a pasta tab aqui de novo. Bom, apaguei a pasta tab, certo? E desmarquei o terminal lá em cima. Apaguei a pasta tab, desmarquei o terminal lá para gerencial, e aí eu vou simplesmente fazer o acesso novamente no sistema aqui. Ele, quando ele entrar, ele vai automaticamente identificar o sistema se ele já tiver vinculado lá ao ambiente, tá, gente? Se ele não tiver, ou se eu desvinculei ele por algum motivo, eu vou ter que colocar o CNPJ do novo ambiente, tá ok? Eu acho que eu estava com o sistema aberto aqui, a hora que eu apaguei a pasta tab, e deve ter dado algum crepe aí. Mas agora ele deve fazer a baixa da tabela certinho. Então, gente, uma coisa que eu acabei vendo aqui, ó, o ideal é que você descarte as aplicações que estão abertas, aí sim você apaga a pasta tab, tá? Que senão ele fica em segundo plano ali, pode gerar algum problema na hora que você acessa de novo, que foi o que aconteceu aqui, tá bom? Bom, legal, baixei a tabela e vamos ver aqui agora, ó, se eu ver aqui em registros, ele está vinculado ao mesmo ambiente, só que agora ele não está marcado aqui mais para fazer a emissão da nota fiscal, está sem série e sem NFCE. Provavelmente, a gente não tem mais nenhuma venda aqui. Olha lá, vou pegar um período aqui. Ó, não tenho mais nenhuma venda aqui, tá vendo? Então, dessa forma, você garante que o terminal
tá ok. Ó, eu não configurei nenhuma impressora ainda, vamos lá. Deixa eu pegar minha impressora caixa aqui. Boa. Vamos lá no parâmetro, tá ok a caixa lá. Isso já é o suficiente para mim poder validar aqui uma venda. Então, fazer uma vendinha aqui. Pronto, já saiu a venda ali. Então, vou fazer mais algumas vendas aqui, só para a gente poder ter um pouco de conteúdo. Pessoal, esse terminal agora, ele está gerencial. Então, vou abrir uma mesa 50 aqui, fazer o lançamento de alguns itens. E vou finalizar a mesa aqui, ó. Fazer um fecha paga, fazer um crédito e boa. Bom, finalizou. Vamos lá. Então, tem aqui 3 vendas. Então, agora eu estou com ele gerencial. Não estou mais fazendo a emissão, né, de cupons fiscais aqui, certo? Então, esse terminal é para lançamento. Eu tenho aqui a possibilidade de pagar, que eu estou como senha master, tá? Mas provavelmente o garçom que vai fazer o lançamento, se não tivesse possibilidade de fazer o recebimento, ele teria que fazer o fechamento em outro terminal para fazer a emissão de cupom fiscal. Se estiver integrado aí com o RESP ou não, tá bom? Bom, vamos lá. Qual que é o passo agora para a gente converter um terminal de lançamento para um terminal fiscal? É o mesmo processo, tá? Vamos só verificar se as vendas que estão ali estão sincronizadas ou não. Vamos fazer um forceps aqui, porque o sistema ele sincroniza a cada X tempo, se eu não me engano, 1 minuto e meio, tá? Automaticamente. Então, eu vim aqui e já sincronizei essas 3 vendas lá para a retaguarda, tá bom? Feito isso, ok, posso fazer um backup, por segurança também, caso tenha algum empecilho, precise pesquisar algum dado, tá bom? É só isso, gente. O gerencial não preciso validar nada na Migrate, porque o que está aqui é o que tem que estar lá na retaguarda, tá bom? Que são as operações desse terminal aqui que foram finalizadas. Fechou? O que eu faço? Mesmo processo, tá? Posso ir lá na minha central, vou informar o Mac ali, vou apagar a tab e a raiz e vou dar o validar. No terminal, venho aqui e digito o processo, o token, para fazer o processo de manutenção no terminal, excluindo tudo, certo? E aí ele simplesmente vai zerar para mim o terminal. Então, não vamos cair no mesmo erro, tá? Eu vou fechar a aplicação, vou vir aqui na pasta tab, vou excluir a pasta tab, excluir, ok? O que eu vou fazer em seguida? Eu vou subir lá em cima, no terminal, localizei o terminal aqui, eu vou mudar, ele hoje está gerencial, vou mudar ele para emissão de NFC. Vou ter que determinar uma série, que é a 65, que é a série que ele estava. Pô, mas eu tenho que continuar com a mesma série? Pode continuar, mas se eu quiser colocar uma série nova aqui também, vai descer uma série nova lá embaixo. Neste caso, eu vou continuar com a mesma série que já existe, mas para isso eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Se é uma série que eu já usei há muito tempo e vou voltar a usar, eu preciso ver se a numeração dela que está aqui é a mesma da última que parou, ok? Se o terminal ficou muito tempo sem usar, gente, eu sugiro começarem com uma série nova, para que realmente inicie a numeração aqui do 1 e não tenha problema. Perfeito?
Então, vamos supor que essa nota 65 eu não tenho, tá? Então, começou aqui do zero. Mas como eu já emiti a última lá, 342, eu vou seguir com ela, fechou? Porque eu estou aqui somente fazendo um teste. Vou gravar o terminal. Gravei o terminal, eu volto lá para o PDV, fecho, e vou acessar novamente o sistema aqui. Vai acontecer a mesma coisa, tá? Você aguarda um minutinho, tá? Ele vai fazer uma tentativa de verificação se esse terminal já consta em algum licenciamento e ele vai fazer o vínculo automaticamente, tá? Só que aí ele já vai descer com as especificações já habilitado para o modo fiscal. Vamos baixar a tabela aqui, como agora ele não estava aberto em segundo plano, provavelmente não vai dar nenhum tipo de problema ou de efeito colateral ali no sincronismo do registro junto ao cloud, tá? Que daquela forma lá ele não havia registrado. Terminou, pessoal, de sincronizar, o que vocês não têm que fazer, a primeira coisa? Vamos configurar só uma impressora aqui para não dar o erro, né? Pegar aqui a impressora caixa. Ok. Lá nos parâmetros, tá ok a caixa. O que eu vou ter que validar? A primeira coisa antes de fazer uma impressão no cupom. Venho aqui em registro e verifico se realmente está licenciado certinho, está na empresa que eu quero, na filial que eu quero, se a minha série é a que realmente eu coloquei lá no terminal, se não coincide com nenhuma outra, e se a numeração que eu quero está zero ou é a última numeração na qual essa série parou de emitir o cupom. Como que eu sei isso? Vou lá na Migrate e valido. Bom, minha série 65, o último cupom emitido foi o 342. Fechou. Então, eu consigo vir aqui e realmente fazer, né, a emissão. Antes de fazer a primeira emissão fiscal, pessoal, eu sugiro fazer o seguinte. Vocês viram que quando eu cliquei em venda, ele pediu para reiniciar o equipamento? Por quê? Sempre que você entra a primeira vez na tela de venda, ele gera alguns arquivos de configuração na raiz, justamente para poder conceber a emissão do cupom fiscal. Eu sugiro sempre entrar, não fazer nada e sair. Eu sugiro também, se for o caso, descarta a aplicação. E aí entra de novo. Que aí eu tenho certeza que os parâmetros, né, ou os arquivos que são necessários para fazer a emissão do cupom fiscal foram criados certinho e não vai ter mais problema. Eu vou fazer aqui, então, a emissão de um cupom, pagar em dinheiro, vamos ver. Ó, imprimiu aqui, já saiu na impressora, vamos ver aqui no terminal como é que ele está. Ó, tá aqui, ó, 343. Pô, legal. Então, essa aqui foi a venda que eu fiz realmente, com a sequência correta, a série correta. Vamos ver lá no meu site como é que tá. Na Migrate, né? Vamos ver se já bateu aqui. Já bateu aqui, ó, também, ó, tá rápido hoje. Tá vendo? Já autorizou a sequência bonitinha. Falou, pô, legal. Então, eu fiz o dever de casa direitinho. Eu fiz o saneamento porque eu não posso ter um terminal de lançamento e simplesmente ir lá no site e mudar ele para fiscal. Por quê? As vendas que estavam naquele terminal como gerencial vão se comportar como se tivessem uma venda capenga, dizendo assim, olha, tem uma venda aqui, mas tem sem o cupom fiscal, porque o terminal ele vai entender que, pô, eu sou um terminal que emite nota fiscal, mas tem vendas aqui que não tem o número do cupom fiscal e série vinculado, e aí ele vai ficar dando aquela mensagem de erro na entrada. Atenção, existem documentos com problema, atenção, existem documentos com problema, entendeu? Então, é assim, sempre que você fizer uma mudança de terminal fiscal para não fiscal, sempre faça o saneamento do terminal. Limpe tudo, sincronize tudo, altere a informação lá no site
e aí sim você faz a instalação novamente do sistema, fazendo o procedimento do que eu fiz aqui. Antes de emitir o primeiro cupom fiscal, valide se a impressora está configurada, se os parâmetros estão ok. Acesse a tela de venda pela primeira vez, não faça nenhum lançamento, saia da tela de venda, pode ou não descartar a aplicação. Eu sugiro descartar, que é uma forma mais segura de você ter certeza que os arquivos foram criados e você não vai ter problema. Porque geralmente, se você fizer direto, pode ser que o arquivo de configuração da emissão das NFCs fiquem, às vezes, corrompido, ou foi mal formado, ou o sistema ainda não reconheceu ele, e aí pode ser que dê alguma falha na emissão da primeira nota. Então, para garantir que não tenha problema, você pode fazer isso, tá? Pessoal, é simples assim, tá? Acho que eu acabei passando por todos os pontos aí fundamentais para fazer a troca, tá? Tanto de fiscal para gerencial e de gerencial para fiscal, ok? E saliento que é sempre importante fazer o backup, fazer o saneamento, verificar se todas as notas estão sincronizadas com a retaguarda e verificando isso na Migrate. E sempre que você fizer a primeira emissão, valide se realmente o cupom subiu, se a série e o número está ok. Autorizou, pode ficar tranquilo, que os demais estarão ok também, desde que não seja, né, não tenha nenhum tipo de alteração ou erro de algum produto que você vai colocar nas novas vendas, tá? Eu vou abrir aí para perguntas, acho que, mas muito boa a colocação do Peter aí, que eu acabei já explicando. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida aí? Cássio, bom dia, tudo bem? Bom dia. Obrigado aí pela call de hoje, ótima demanda aí que a gente precisa estar bem alinhado. É só uma informação, ontem eu fui fazer a habilitação de um terminal fiscal, e o que acontece? Há um tempo atrás, Cássio, quando a gente colocava os dados no cloud, né, número de série e tudo, e a gente baixava tabelas, aparecia ali momentaneamente a URL da Cefaz, né, que indicava que o terminal já estava ali pronto para poder fazer a emissão fiscal. Ontem não ocorreu isso, tá? E aí eu fui direto para emitir a primeira nota, cara, foi bem rápido, até estranhei. Normalmente a primeira emissão ali, ela leva um pouquinho mais de tempo. Essa foi super rápida, tanto a emissão quanto a autorização. Mudou alguma coisa? A gente fez alguma atualização aí para que essa informação não apareça? Eu não consegui entender que informação fiscal, que informação fiscal você está querendo dizer. Onde você vê isso? Aparece aonde? No terminal, no POS. Na parte de baixo ali aparece a URL da Secretaria de Fazenda, enfim, aquelas informações ali. Quando você está emitindo o cupom? Não, na hora que você terminou de baixar a tabela, você foi no cloud, colocou lá os dados fiscais. Número de série, habilitou lá a emissão da NFCE, você dá o baixo da tabela para ela poder pegar a programação da ativação fiscal. Aparece, são segundos, aparece ali o URL da Secretaria de Fazenda, indicando que aquele terminal já está ali apto a fazer a emissão fiscal. Ontem não apareceu, tá? E aí eu precisava entender se realmente é isso, e foi até mais rápido para fazer a primeira emissão fiscal. É assim, eu não consigo garantir porque essas informações da baixa de tabela, elas são meio dinâmicas aí, o pessoal do desenvolvimento do PDV, é assim, ó, por exemplo, eu fiz o baixa tabela aqui, esse terminal é fiscal, não apareceu nenhum tipo de informação para mim, e quando eu fiz a primeira vez também não apareceu. Essas informações, elas vão e vêm de acordo com o sincronismo de dados que o cloud, que o PDV faz com a parte de retaguarda, com o site, tá bom? Eu acho que isso não é um ponto para você poder verificar. O ponto que você tem que verificar se o terminal realmente ficou ok é aqui em registro, verificar se os dados estão ok, CNPJ, tudo certinho, se a série e se a nota a sequência, né, se é uma série nova que você colocou, aqui tem que estar 0, antes de fazer a primeira emissão, tá bom? Entrou na tela de venda, saiu, pode entrar de novo e fazer a emissão do cupom. Teste a impressora, ver se está tudo certo, e pode emitir o cupom, tá bom? Emitiu o primeiro cupom, não é largar. Vai lá no site, verifica se está autorizado, se está tudo certinho, bonitinho, subiu o cupom, está com a numeração em série correta, beleza, pode tocar a vida, entendeu? Às vezes é interessante monitorar pelo menos uma meia dúzia de cupons,
porque às vezes pode ser uma nota fiscal ou uma série que o cliente já deve ter usado em algum sistema anterior, e aí por algum motivo também não conseguiu fazer a emissão da primeira, da segunda nota, e começou da terceira ou quarta para frente. E aí o que acontece? A primeira se autoriza, a segunda se autoriza, a terceira se autoriza, a quarta dá rejeição de duplicidade, porque o cara já usou aquilo em algum outro sistema. E o cara do sistema também, por algum motivo, se perdeu lá com a numeração, que já vi muito caso disso. O cara se perdeu lá com a numeração, só que a nota 1, 2 e 3 do cliente não tinha, e ele já estava na sequência 5.000 e alguma coisa. Aí a gente colocou a série, na nota 1, 2, 3 emitiu, e depois da quarta para frente dá duplicidade. Então aí, qual que é a ação que você tem que fazer? Zero o PDV novamente e muda a série. Outra coisa, gente, relembrando, tá? A mudança de série também é necessário fazer o saneamento do dispositivo, tá bom? Para que não tenha vendas com séries discrepantes, né, ou diferentes no mesmo terminal. Se eu estou com a série 1, vou mudar para a série 2, eu limpo todo o terminal, altero lá na retaguarda para a nova série, beleza, gravei, vem aqui e faz a instalação novamente, para ele já descer com a série nova. Eu não posso, no meio do caminho, mudar a série. Ah, ele já é fiscal, só vou mudar a série. Não pode. Tem que fazer o saneamento também, tá bom? Fechou, Adriano? Beleza, Cássio. Mas a gente faz isso aqui, a gente olha na Migrate, a gente verifica tudo. Isso. E essa Isso era a série 1, essa nota foi série 1. Exatamente. Beleza, bom, valeu. Mas essa mensagem que você falou, e realmente eu nunca detectei não, cara. Às vezes pode ser, porque quando você emite o cupom fiscal, tem aquele código hash, né, que ali tem o endereço da Cefaz que faz a validação do QR Code, né. Essas informações descem, mas elas não são exibidas ali no baixar tabelas, eles ficam escondidas dentro do sistema, que eles ficam gravados no banco de dados do PDV, né. Mas, Entendi, enfim. eu já peguei bastante já, quando baixava a tabela aparecia. Eu nunca reparei não, cara. Às vezes, depende, se o terminal talvez um pouco mais lento, pode ser que ele apareça ali momentaneamente mas some, né? Eu fiz aqui e não apareceu, você viu, né? Beleza. Isso Tá sempre bom? na primeira emissão. Isso. Tá ótimo. Então, beleza. Mais alguma pergunta aí? Fala, Carlos Machado. Vamos ver aqui que eu não estou lendo as mensagens aqui. Mandar um áudio aqui. Opa, vou ler aqui agora. Sobre o consumo indevido, né? Tem 2 clientes no Paraná que acontece. Pô, o Paraná é o único estado que realmente ele pega pesado aí com o consumo indevido, né? O que é o consumo indevido, gente? É uma tentativa de envio frequente do mesmo cupom fiscal para a Cefaz. Então, assim, o PDV hoje, ele faz o papel do quê? De emitir, gerar a venda, gerar o XML e submeter para a Migrate. E a partir daquele momento, é a Migrate que fica responsável em submeter a venda para a Cefaz, aguardar a autorização e voltar. Se a Cefaz estiver indisponível, ou até mesmo algum tipo de problema de serviço da Migrate, que é o nosso middleware de comunicação com a Cefaz, ele pode ocorrer o quê? Ficar enviando requisições do mesmo documento para a Cefaz, e a Cefaz fala, pô, mas esse cara me enviou aqui em menos de 1 minuto 3 vezes o mesmo documento. Então aí ele faz um bloqueio daquela inscrição estadual e barra qualquer outro tipo de documento emitido, justamente para penalizar esse processo que o cliente está tentando fazer, né? Então, esse tipo de coisa a gente já tentou contingenciar lá junto à Migrate. A gente já fez o PDV já fez algumas modificações lá para que, se tentou uma vez, retornou que está indisponível, ou o serviço está fora, ou ele está com gargalo de dar o retorno, por isso que existe a contingência, né? A contingência, às vezes, quando o servidor está fora ou está com demora muito grande, lá com uma latência muito grande, falar, emite em contingência, aí depois a gente se resolve. E às vezes pode ser até mesmo esse documento que está em contingência que deu origem a esse problema do consumo indevido, entendeu? Que ele está tentando autorizar o cupom, então ele fica tentando mandar o cupom lá até a Cefaz autorizar
o cara. Isso a gente não tem muito controle, tá, Carlos? Essa questão de consumo indevido, o ideal é o quê? Dar uma segurada na emissão do PDV, sanear os documentos que estão pendentes ali, se tem algum documento pendente ou em contingência para emitir. Finalizou todos, aí sim se habilita novamente a emissão de novos, tá? Eu já peguei vários casos aqui, inclusive alguns clientes meus que tiveram a mesma situação. Você faz uma instabilidade, deu uma oscilada lá, ele ficou com 4 ou 5 documentos em contingência, e esses documentos foram esses documentos que provocavam o consumo indevido. Então eu parei, fiquei ali, aguardei um pouco, tentei submeter somente esses documentos em contingência, aí autorizou, fiz a reemissão deles, ele autorizou normal, fez o processo, tirei todas as pendências do PDV, e aí sim eu liberei o cliente para emitir novos, né, que aí acabou conduzindo normal. Mas o ideal é dar um tempinho ali, porque ele tem umas penalidades de 1 minuto, 30 segundos, às vezes 5 minutos, 15, então ele vai variando, né, um pouco essa questão de consumo indevido. E aí o ideal é o quê? Sanear esses documentos que estão com problema, aguarda um tempinho, porque se você ficar tentando bombar documentos lá, aí você vai gerar uma fila de ocorrências ali que o tempo do consumo indevido vai aumentar. Então o ideal é dar uma parada, aguarda, emite autorizou, aí você faz o saneamento de todos que estão em contingência ali, e aí você deixa rolar normal, tá bom? Às vezes ocorre mesmo justamente por alguma instabilidade até mesmo da própria Cefaz, fechou? Bom, tinha mais algumas perguntas aqui do Melo. Bom dia, se houver pulo, qual a solução? Então, o pulo de nota, via de regra, não é para existir, né? O PDV, ele tem um controle severo ali da sequência da numeração. O que pode ocorrer é o seguinte, por algum problema ali no PDV, ele não conseguiu submeter o XML ou a venda para Migrate ou para Cefaz, e aquele cupom ficou pulado. O ideal é que você verifique a venda referente a essa numeração no PDV, porque sim, você tem a numeração ali, sei lá, o cupom número 100, que é referente à venda número 514. Então, você fala, pô, qual que é a próxima venda? Você vai ver o dia, o horário, vai ali em vendas, mais funções, painel, e tenta localizar a venda ali. É para a venda estar ali com a próxima numeração. Se tiver com algum problema, algum erro, alguma informação ali que na realidade não gerou XML por alguma falha de processo que aconteceu ali no PDV, caiu energia, porque pode acontecer de você estar tentando fazer o processo de emissão, acabou a bateria do tablet. Puta, a venda acabou no meio, pode ter corrompido o arquivo. Então você localiza aquela venda no painel, clica em cima dela, tenta reemitir, ou fazer a alteração dela, de não emitido para emitido, para ela poder fazer a reemissão e autorizar esse número. Se autorizar, pode ser que essa numeração era referente ao dia 2, mas quando você reemitiu, ele reemitiu no dia 5. Você vai ficar com uma discrepância ali de data com referência à sequência da numeração. Mas isso não tem problema. Se emitiu, está resolvido. Pode ocorrer também que você perca essa numeração. O sistema, por algum motivo ali, na queda de uma energia, ou algum crash que aconteceu ali com o banco, ou você tem lá mais de 100 itens na venda, demorou um pouco no processamento, se perdeu ali, corrompeu de alguma forma aquela venda. E a numeração, ela também pulou e você não tem a venda referente a essa numeração. Neste caso, o ideal é ir lá na Migrate e fazer a inutilização deste número. Aí você faz lá, e você não utiliza lá o número, por exemplo, 344, que é o próximo número aqui, entendeu? Que aí ele vai permitir você inutilizar essa numeração para que realmente não tenha pulos ali na numeração. A inutilização, pessoal, é um processo normal junto à Cefaz, é um processo administrativo normal junto à Cefaz, porque ela tem ciência que isso acontece bastante, não só com o PDV, né, mas com
todos os sistemas de mercado. E alguns sistemas ele já até faz esse processo automático, outros não, mas por uma questão de segurança a gente deixa isso na mão do usuário para ele poder visualizar e ter certeza do que ele está fazendo, tá bom? Do administrador no caso, tá? Fechou? Mais alguma pergunta? Peter, acho que levantou a mão aí também. Ficou levantada daquela hora, não te preocupe. Ah, Desculpa. então tá bom. Mais alguma pergunta aí, gente? Opa, a Cássio? Opa, Bom dia, tudo bem? opa, tudo bom. Beleza. A Cássio, me tira aqui uma dúvida. O que realmente contém a pasta raiz? Né? Porque eu tenho ali a pasta tab e a pasta raiz, né? Uso mais a pasta tab, né? A pasta Isso. seria o que, no caso? Ó, o sistema, ele guarda todas as informações dentro da pasta tab, tá? Backup, as notas emitidas, o banco de dados, tudo ali. Na pasta raiz ficam algumas configurações dos arquivos que são parametrizados para emissão do cupom fiscal, tá bom? Porque são arquivos mais sensíveis e na raiz ela tem a possibilidade de fazer um acesso um pouco mais rápido desse tipo de processo, tá bom? Eu apaguei ali somente os XMLs, porque ele ocupa um espaço ali, tem algumas particularidades, mas assim, não é necessário apagar. Depois de um tempo, aquele cara sai dali e pronto, entendeu? Porque sempre que você vai ficar com as vendas ali, provavelmente de alguns dias, tá? Mas se tiver algum XML na raiz e você quiser excluir, você pode excluir, não tem problema, tá bom? Beleza, Ele já obrigado. existe se ele tiver sincronizado no Cloud lá, tá? Então, nesse caso, ele é mais ligado à parte fiscal, né? A pasta raiz, né? Exatamente. Não. A parte raiz, geralmente, ela é mais utilizada para a parte fiscal. Ele gera todos os arquivos XML ali. O XML que está na raiz, ele também está dentro da sua pasta lá, tab, dentro da subpasta de backup da NFCE. Mas a gente usa ali como uma contingência, porque o acesso à pasta raiz é diferenciado. Tá bom? Não, tranquilo, obrigado, viu, Valinho? Boa. O Israel também estava com a mão levantada ali, a Cássia. Oi, Israel, pode falar. Tá. Acho que matou a dúvida já, então. Tá. Bom, pessoal, o tempo passou aqui, o Luiz tem um recado para me dar, para te dar aí, tá me cobrando aqui para mim liberar aí a área. Tá bom? Eu acho que foi claro aí a explicação, né? Acho que deu para entender, é só prestar atenção aí nos processos aí, tá, gente? Um abraço, obrigado. Já estou cobrando nada, não. Está acabando o tempo aqui. Eu queria mostrar uma coisinha. Primeiro, Acácio, obrigado, viu? A gente teve um contratempo aí com o Vitor que ia apresentar, teve um problema de saúde e não conseguiu fazer a apresentação. O que eu queria mostrar para vocês? A gente vai liberar na quinta-feira. Tá? Eu até perguntei para o Gabriel da parte aqui de manuais, documentação, está responsável por todo o processo de reconstrução do ajuda, tudo que vai, já está melhorando o processo de informações para vocês. Inclusive, agradeço quem está interagindo com ele, com o Matheus, para elencar algumas coisas que, olha, não está certo, não tá bom, né? Isso é importante, porque eles vão corrigir em real time e vai melhorar isso para vocês. Então, isso vai ser publicado de acordo com ele, provavelmente na quinta-feira. Então, eu queria mostrar uma coisa muito legal, que é o novo ajuda, tá? A partir da publicação do novo, o velho deixa de funcionar, e o novo já está completo, mas ele tem algo muito interessante e que eu queria mostrar para vocês. Para quem ainda não viu, né, já foi compartilhado o link para quem quisesse testar, mas é legal entender. E isso eu vi ontem, não tinha visto, fiquei muito feliz, e parabenizo aí toda a equipe de marketing que está mexendo com isso aí, em especial o Gabriel, é um trabalho que ele está fazendo, muito dedicado e muita qualidade, tá? Vocês estão vendo minha tela, né? O link, se alguém quiser olhar, está aqui no chat, tá? Não precisa se preocupar muito com ele, porque quando publicar o novo, o ajuda vai direto para o link correto. Mas está aqui o link, e ele mostra o novo ajuda. E ele tem uma informação aqui no comecinho, chamado radar de novidades. Né? O
que ele mostra exatamente tudo que a gente tem falado para vocês nessas apresentações ou publicado. Então, é uma maneira rápida de fazer o que é que mudou no sistema, o que é que tem de novo. Isso pode, inclusive, ser distribuído para o seu cliente, tá? Então, aqui, olha, Paulo, está em beta ainda, ó, novos relatórios. E esses relatórios foram os relatórios que nós vimos semana passada e retrasada com vocês. Então, eles já estão aqui, já estão super bem explicadinhos, e, além disso, ele tem aqui o data, ó. Então, o que eu falei no dia 28/3? 28/3 falamos desses itens. Então, cronologicamente, do mais recente para o mais antigo, nós temos as informações. E quando você clica aqui, ele te leva para o item principal, e aí você tem a informação como um todo. Ali é só uma pílula, é só um headline para você ter a informação do que tem de novidade no sistema. Isso vai ajudar muito vocês na hora de falar, pô, como é que foi a mesma coisa que eu vi? Deixa eu ver se aquilo existe ou não, tá? Então, isso foi uma melhoria muito grande da ferramenta, né? E o pessoal tá dando parabéns aí, realmente ficou muito legal. Se vocês, ao usarem o novo Ajuda, e encontrarem alguma incongruência, algo que falar, olha, eu coloquei, Patrícia, no link aqui do chat. Aqui no chat. Tá? Eu coloquei o link ali, ó. Marketing 2, Gitbook. Conseguiu achar? Conseguiu se achar? Tá no link. Legal. Obrigado. E não se preocupem, né? Essa semana ainda vai ser publicado, tá bom? E é isso, tá? Então, semana que vem a gente traz algumas novidades para vocês. Já tem alguns relatóriozinhos novos, alguma coisinha acontecendo, a gente vai publicando, que é muito simples, não publicando e fazendo aí, tá bom? Eu ia mostrar um relatório aqui, mas pelo andar do horário é melhor não, eu mostro na semana que vem. Quem pediu já está testando, isso é importante, e ele só vai ser publicado também na outra semana, ainda não tá no ar, tá bom? Era isso. Kaique, o pessoal quer voltar aí. Obrigado novamente, Gabriel, equipe, Gabi, Matheus, obrigado pelo trabalho muito legal que vocês estão fazendo. Valeu. Luiz? Eu? O Adriano aqui, te encaminho agora aquele documento que você me solicitou, tá? Joinha. Obrigado. Valeu. Valeu, moçada. Valeu, Luiz. Valeu. Valeu, pessoal. Bom restinho de semana aí para todo mundo. Bora vender. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Bom dia. Obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau.